Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast. Tô aqui hoje, eu e Fred Rezende, para falar com vocês sobre a importância da mentalidade na vida profissional do profissional da área da saúde. Fredão, prazer receber você aqui. Mais um episódio. Mais um episódio, vamos embora. A gente vai falar sobre saúde mental, que é basicamente a base para o seu sucesso, né? Porque hoje em dia está muito comum as pessoas adoecerem da sua saúde mental e piorando cada vez mais. Então nós vamos falar sobre esse tema que particularmente eu gosto muito. Então vamos começar e o que você sugere aí para a gente começar com esse tema que eu acho tão importante para nossa classe? Cara, a gente pode começar falando sobre o impacto, né? A gente já pode começar logo falando, assim, já seguindo o nosso bordão de dar chinelada com muito amor no pessoal. Chegar com o pé na porta já, né? Chegar falando exatamente do o quanto isso impacta, né? O quanto o desequilíbrio emocional influencia na vida do profissional, o quanto é que ele fica incomodado. E aí a gente vai desenrolando, a gente vai debater também sobre como é que a pessoa consegue mudar, o que leva a pessoa a passar por essa dificuldade, se o ambiente influencia, se não influencia, quais os caminhos que ele pode seguir. Aí eu te pergunto, para você, qual é o impacto que acontece, o que isso reverbera, não só na parte financeira, né? Nos últimos episódios a gente falou muito sobre a parte financeira, mas o quanto a mente, a crença, o que esse profissional vivencia na sua rotina, no seu dia a dia, influencia na rotina dele. Impacta diretamente tanto na parte profissional quanto pessoal, né? Então, se você não está com a sua mente, digamos assim, o mínimo que seja equilibrada, né? Ou menos poluída possível de pensamentos ruins, eu acho que isso te ajuda muito a ter, digamos assim, uma vida um pouco mais confortável e, digamos assim, com menos problemas, né? Eu acredito que a base de todo esse problema que a gente está vivendo hoje em dia muito vem das redes sociais, né? Principalmente pela parte de comparação, né? É muito comum ver as pessoas se comparando e muitas vezes se comparando com algo que é irreal, que a gente está acostumado a ver na internet com muita frequência. A ansiedade sempre existiu, né? Mas infelizmente as pessoas acabam piorando muito. Como você falou sobre essa questão da comparação, isso acontece muito. E querendo ou não, hoje se prepara que vai ter muita palestra, vai ter muita aula, porque falar de mentalidade não tem como a gente citar alguns autores. E o primeiro autor que eu vou citar para vocês se chama Joseph Murphy, Poder do Subconsciente. E ele fala muito sobre como o nosso emocional influencia. A gente vai ter vários autores falando sobre mentalidade, falando sobre a influência que a mente tem. E quando a gente fala de saúde mental, não tem como a gente não falar sobre isso. E Murphy, ele considera que tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na nossa rotina, ele sempre vai passar pelo emocional. A gente tem aquele defeito de acreditar, não, eu sou extremamente racional. Qualquer decisão que eu tomo na minha vida, ela é racional. Só que em via de regra, no conceito de Murphy, e se a gente juntar o conceito de Murphy com o conceito de MacLean, conhece MacLean? Conhece MacLean? Para quem não conhece o MacLean, nada mais é do que o cérebro trino. MacLean, ele pega o cérebro e divide o cérebro em 3 partes diferentes. Ele trabalha o neocórtex, que é a parte racional, o límbico, que é a parte emocional, e o reptiliano, que para MacLean é a parte do vi um problema, vou fugir. Tá? Mas para Murphy não é citado, para Goleman muito menos, mas MacLean ele traz isso dentro do conceito dele. Mas se a gente pegar os 2 principais que MacLean fala dentro do cérebro trino, que é o neocórtex e o límbico, imagina você aí um cérebro. Imaginou o cérebro? Imagina você visualizando, recebendo algum estímulo sensorial de algo que está à sua volta acontecendo. Murphy ele considera que todo estímulo que a gente recebe do ambiente que a gente está, ele é captado, ele é digerido milimetricamente pelo nosso emocional, pelo nosso límbico, para que depois essa informação seja encaminhada para o nosso neocórtex, para que a decisão seja tomada. Felipe, mas por que você está falando tudo isso? Para que as pessoas entendam que muito do que acontece na nossa vida, a nossa ansiedade, as crises que a gente tem, quadros de depressão, burnout, tudo que a gente vê acontecendo hoje dentro do mercado está muito vinculado com a mensagem que é captada. E um dos caminhos que a gente tem é visar e pensar em mudar o ambiente que a gente está, as pessoas com quem a gente circula, as informações que a gente recebe. Você levantou uma pauta que para mim é extremamente importante, é que hoje a gente vive dentro de um universo sem lei. Tá? Então hoje vocês estão dentro de um ambiente que é um ambiente sem lei, que é um ambiente da internet, e todo mundo fala o que quer, fala o que pensa, fala o que acredita, e muitas vezes fala o que quer para enganar as outras pessoas. Então, semana passada a gente viu aí uma postagem de uma galera aí falando que dava para faturar 2 milhões, e isso é para atingir o seu emocional.
Então, quando as pessoas elas vêm vendendo uma imagem, uma realidade, um cenário pra gente, o objetivo é um só. É atingir o nosso emocional para mexer com o nosso racional e a gente ficar muito incomodado com aquilo. E às vezes a informação que ela chega, ela mexe de tal maneira com a gente que a gente se bloqueia de tomar uma decisão. Então, quando a gente vê um universo sem lei que é a internet, que as informações chegam a todo tempo e as pessoas elas não racionalizam para entender se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, se realmente é por ali, se realmente não é, se é possível, não é possível, a ansiedade ela vem com muita intensidade. Então esse é um dos fatores que a gente precisa olhar com muita atenção, principalmente para a gente que trabalha no meio digital e para a gente que convive diariamente com o meio digital, Instagram, TikTok, Quai, YouTube, compra ilimitada, a gente precisa aprender a filtrar as informações que estão chegando, entendendo que tudo bate primeiro no emocional para depois ir para o racional. Só para finalizar o pensamento, quando a gente fala sobre a chegada da mensagem no emocional, a gente vem de uma construção cultural, uma construção social, onde essa informação que é captada pelo nosso emocional, ela vai buscar como se fosse um grande arquivo. Eu gosto muito daquela imagem do Todo-Poderoso. Aham. Você pega ali o Todo-Poderoso, primeiro filme... Uma gaveta enorme, né? Do Todo-Poderoso, ele chega lá, o Jim Carrey chega, ele abre uma gaveta gigantesca e tudo mais, Deus está ali abrindo uma gaveta gigantesca. É como funciona o nosso emocional. O nosso emocional, ele registra todas as informações, dizem, aí eu não posso afirmar, porque eu não tenho memória disso, mas falam que a gente tem registro desde o período que a gente estava na barriga da nossa mãe. Então, desde o momento fetal, essa informação está registrada, essas emoções elas estão registradas dentro da gente até o último dia da nossa vida, até o dia que a gente morre. E tudo que acontece à nossa volta, ela vai abrir essa gaveta e vai reverberar nas ações que a gente vai tomar. Então, quando a gente tem crise de ansiedade com determinadas situações, é porque essa gaveta foi aberta e algumas informações foram retiradas de dentro da gente. Ó. Algumas informações que tiveram um impacto emocional grande ali, né? Então, aproveitando isso, esse gancho, né, que você falou, muito das nossas crenças limitantes vem daí. Muito do que a gente ouviu, viu e viveu quando era criança, situações com os nossos familiares, situações mesmo, às vezes, de bullying na escola, que sofria quando era mais novo, ou alguma situação financeira difícil que os pais passaram, que algum familiar passou, enfim, diversas situações que a gente teve lá na nossa infância que vão aparecer aqui quando justamente esse exemplo que você falou, quando puxa essa gaveta e toca justamente nesse tema, digamos assim, sensível, seu cérebro busca lá no seu subconsciente aquele arquivo e te joga esse alerta de novo, e aí você já fica ali com, digamos assim, bota aquele muro de proteção ali para você não viver de novo aquela emoção, né? Um dos episódios que a gente fez, você citou o livro do Holiday, que era do ego. Qual era o nome daquele livro? O ego é o seu inimigo. E é interessante quando a gente pensa no ego, o ego ele é emocional. Sim. E muitas vezes a gente é atingido, mantendo o conceito da gaveta, né? Quando a gente é atingido por essa informação que está lá na gaveta, determinadas ações que a gente precisa tomar, a gente não toma por conta do ego. E esse ego ele vai ser abastecido, ele vai ser municiado por receio do que possa acontecer na nossa relação com os nossos pais, com as nossas mães, com as nossas mulheres, com os nossos maridos, com nossos companheiros, com os nossos filhos, com o nosso ambiente, porque ego está relacionado a poder, ego está relacionado a emoção, ego está relacionado à mentalidade. Então a gente precisa analisar muito bem tudo o que acontece à nossa volta e se municiar. Eu sempre falo com todas as pessoas que a gente precisa criar casca. Independente do nosso temperamento, independente do nosso comportamento, mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas independente do temperamento e comportamento que você possa ter, a gente precisa aprender a se municiar e se proteger. A gente precisa criar cascas em volta da gente para conseguir compreender aquilo que nos atinge, aquilo que nos congela e aquilo que não nos permite chegar e ir aonde a gente deseja chegar, né? Sim, isso, cara, é fundamental, e nos últimos anos, assim, eu comecei a me blindar muito sobre isso que você está falando, né? Principalmente sobre algumas falas, sobre alguns pensamentos de outras pessoas, algumas coisas que as pessoas falam na internet, às vezes comentários que as pessoas fazem, principalmente pessoas que nem te conhecem, enfim, aquilo bate ali, digamos, em você, e você tem que aprender a lidar com isso, porque senão você enlouquece ou vai ter cada vez mais ansiedade, né? Então, para a gente seguir aqui no nosso tema, sobre a definição, assim, de mentalidade, você teria alguma definição particular sua, assim, alguma coisa que cara, eu tenho a minha, mas até seguir o que a gente colocou no roteiro, né? A gente colocou no roteiro, a gente citou a Carol Dweck, ela é autora de Mindset,
E ela trata sobre dois paralelos. Ela fala sobre a crença, ou sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Se a gente trouxer para uma realidade mais palpável da sociedade, quando a gente fala sobre esses dois tipos de pensamento, uma das características muito fortes que a gente tem é que todas as pessoas que possuem uma mentalidade fixa, ela tem um pensamento mais pessimista. É aquela pessoa que tem maior dificuldade de evoluir, ela teve dificuldade no colégio de evoluir, ela nada estava bom, nada estava perfeito, nada funcionava, nada dava certo para ela, o mundo estava errado para ela, tudo dava errado para ela, porque ela tem uma mentalidade muito fixa, onde ela não consegue evoluir, ela não consegue avançar. Então, vamos praticar um esporte. Não, eu não vou praticar esporte porque o esporte não é para mim, eu não tenho condições de fazer esse esporte, eu não vou ganhar nesse esporte, eu vou me frustrar nesse esporte. Então, quando a gente fala sobre a mentalidade fixa da Carol, a gente está muito focado nesse pensamento. Então, eu sou uma pessoa que nada vai dar certo na minha vida. É o pessimista. E do outro lado, a mentalidade de crescimento é a pessoa que, por mais difícil que possam ser as coisas, por pior que possam ser, eu me considero essas pessoas, porque a gente vive hoje uma realidade, uma dicotomia muito grande dentro da sociedade, onde a gente só tem dois lados, a gente só tem esquerda e direita, não tem como falar de mentalidade se a gente não falar sobre política, porque mentalidade, política e emoção está envolvido nesse tema. Então, quando a gente pensa quando eu enxergo a realidade do Brasil, a gente pensa assim, não, tá tudo errado. O dólar está subindo, o arroz está subindo, o feijão está subindo, está tudo subindo. O pensamento do pessimista o Brasil vai quebrar, a gente vai se escafundar, tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Essa é a mentalidade fixa. A mentalidade do crescimento cara, eu tô com quase 40 anos. Eu vivenciei a época da maquininha, então eu vi a inflação na época da maquininha, que você ia no mercado, você virava de costas, o cara vinha e fazia remarcação, sobrevivemos. Eu peguei a transição de moeda, saída do cruzeiro para o real, sobrevivemos. Tivemos a transição da crise, da bolha dos Estados Unidos, sobrevivemos. A mentalidade do crescimento é exatamente isso. Mesmo na dificuldade, mesmo no problema, a gente olha de forma positiva, de forma otimista, que a gente vai conseguir sim mudar o que está acontecendo. Então hoje quando as pessoas chamam assim, mas Felipe, o dólar está subindo, o que eu posso fazer? Eu falo assim, cara, a gente já sobreviveu tudo isso. Trabalhar, investir, são coisas que você pode fazer. Principalmente, como a gente falou nos últimos episódios, pensar de forma mais positiva. Se a gente não quer depender do INSS, se eu penso no meu futuro, eu tenho que ter uma mentalidade de crescimento, eu preciso ter uma mentalidade positiva, ser otimista na minha jornada para que eu consiga atingir aquilo que eu desejo lá na frente, né? Isso faz muita diferença e foi até através de um livro que eu li mais sobre isso, que já falei dele aqui também, já te falei, que é O Mais Esperto que o Diabo, que é justamente isso, né? Que ele fala sobre os pessimistas e os otimistas. E como o livro fala ali, proporcionalmente os pessimistas são muito maiores em relação aos otimistas, né? Então, no seu convívio ali, provavelmente você vai encontrar muito mais pessoas pessimistas te jogando para baixo, ou até mesmo uma coisa que até o Tiago Brunet fala no livro dele, que são os ladrões de felicidade, né? Quando você fala, cara, comprei esse carro, aí fulano, mas esse carro, a roda é assim, ou então o meu é assim, fulano tem um carro melhor que o seu, ele nunca vai ali e vai te acrescentar, fala, legal que você comprou esse carro bonito, o carro tem isso, não, ele vai sempre tentar depreciar de alguma forma, ou falando que o de alguém é melhor, ou que o dele é melhor, ou buscar um defeito dentro do teu carro, mesmo que seja zero. Então, uma parte importante para você, digamos assim, se blindar dessas pessoas é justamente filtrar as pessoas com quem você convive, se possível diminuir mesmo o contato com essas pessoas, se você ainda não consegue absorver essas palavras, esses pensamentos e, digamos assim, absorver e descartar aqui, ou você realmente começar a escolher melhor seus amigos, as pessoas que estão ali, porque você se cercar de pessoas mais otimistas vai fazer muito melhor para a sua vida, seja ela profissional ou até mesmo pessoal, né? E assim, quando a gente fala sobre o otimista e o pessimista, a principal coisa que a gente precisa entender nessa relação de pessimista e otimista é que ninguém é capaz de definir aquilo que você vai fazer na sua vida. Ninguém é capaz de definir aonde você vai chegar na sua vida. E quando a gente pensa de forma emocional, as nossas escolhas são nossas responsabilidades. Eu gosto muito do conceito do budismo, que ele fala que tudo que acontece à nossa volta não é responsabilidade do universo. Nós somos responsáveis por aquilo que geramos dentro do universo.
Tem um autor chamado Lipton, que ele é autor de Biologia da Crença, que ele tem uma frase que ele fala assim, cara, é o ambiente, seu besta. E quando ele fala que o ambiente é o seu besta, é o seu ambiente, é o seu ecossistema, é você. Então, muitos otimistas, eles olham e falam assim, cara, eu posso ir além, eu posso evoluir, eu posso mudar as minhas escolhas. É fácil essa jornada? É fácil essa mudança? Não. Até porque todo pessimista também tem seu lado otimista e todo otimista também tem seu lado pessimista. É uma gangorra que a gente vive. Tem momentos que a gente está em baixa. Eu, como otimista, as pessoas falam assim, mas para você tá tudo fácil, tá tudo maravilhoso. Você consegue encontrar solução para tudo. Eu falo assim, mas tem momentos também que eu tô em baixa. Só que o tempo que eu fico em baixa, ele é muito menor do que o tempo que um pessimista fica embaixo. Exatamente porque eu hoje entendo muito mais sobre a minha mentalidade, eu entendo muito mais sobre o meu emocional, eu entendo muito mais sobre o meu temperamento, sobre o meu comportamento, eu entendo muito mais sobre as características, as etiquetas que eu carrego e sei o quanto isso influencia naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, como eu me posiciono, como eu me comunico. E esse é um ponto que o profissional ele precisa começar a se conscientizar. Não é o mercado que vai mudar, são as pessoas que vão mudar o mercado. Não adianta eu ficar aqui esperando que o Fred tome uma ação de mudança que o mercado vai mudar. Então, assim, se eu quero ver mudanças no mercado, você que está me ouvindo deste lado da telinha, você tem que ser o agente propagador da mudança. Porque a mudança ela começa com você e não com o outro. Pouco importa se a sua ação de fato vai gerar mudança no mercado, mas se a sua ação gerar mudança na sua vida, já gerou a mudança que a gente desejava, que é mudar a sua realidade. Isso acontece quando a gente olha, entende que isso vai mexer com o meu emocional, mas eu preciso sair dessa zona de conforto, ir para a zona de oportunidade, porque lá é que está o ouro. Chegando na zona de oportunidade, eu consigo atingir aquilo que eu desejo, né? Até porque a zona de conforto, se você está ali na zona de conforto, não tem crescimento, né? Então você tem que se mexer, não adianta ficar sempre no conforto, porque isso não vai resolver a tua vida. Então, digamos que você teria que ir ampliando a sua zona de conforto aos poucos, né? Então, aos poucos você vai aumentando a sua zona de conforto. Para a gente seguir aqui na temática, cara, tem a gente até aproveitando sobre isso, né? O que você tem a dizer sobre aqueles profissionais que acreditam que o preço mais alto vai espantar o cliente, ou aumentar o preço vai espantar o cliente? Esse final de semana eu estava conversando com um grupo de profissionais da área da saúde e a gente estava falando. Teve uma menina que chegou e falou assim: Felipe, quem tem dinheiro é muito chato. Quem tem dinheiro reclama muito. Quem tem dinheiro não paga pelo meu serviço. E eu tive uma luz naquele momento. Eu falei assim: cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Quem é que compra um Rolex? Só quem tem grana, né? Tá, então só quem compra é quem tem dinheiro. Tá, se só quem compra quem tem dinheiro, qual é o processo hoje para eu conseguir comprar um Rolex? Primeiro que não basta ser só ter o dinheiro, né? Que você tem que ver a disponibilidade do produto que você tem e se aquela marca está disposta a te vender o produto dela, né? Então, se a pessoa tem o dinheiro, ela topa entrar numa fila de espera, ela topa passar por uma aplicação, ela topa passar por um processo de avaliação para conseguir aquilo que ela deseja. Então, assim, pegamos o exemplo do Rolex. Então, para a pessoa ela conseguir comprar o Rolex, que é algo exclusivo, não está relacionado ao preço. Até porque eu não imagino uma pessoa que vai comprar um Rolex, vai comprar um Porsche, que vai comprar uma Gucci, que vai comprar uma Louis Vuitton, vai chegar na loja e vai falar assim: vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha. Acabei de sair ali da Ferrari, acabei de sair da Bulova, acabei de sair da Vitor Hugo. Tem como você me dar um descontinho? Porque lá o carro estava mais barato. Lá o relógio estava mais barato. Será que dá para você me dar um desconto? E a verdade é essa. O grande problema que a gente vive hoje dentro do mercado, que as pessoas continuam acreditando que é o preço que espanta o cliente, que o cliente que tem dinheiro é um cliente mais chato e não vai pagar, é porque, na verdade, fazendo um comparativo de carro, as pessoas elas pagam e respeitam a Porsche pela Porsche ser a Porsche. As pessoas querem comprar o status e a exclusividade que a Porsche dá. Só que muita gente quer ser Porsche, muitos acabam tendo a capacidade e competência que a Porsche possui, mas quando vem para o mercado se posiciona como mob. Não adianta eu ser um mob querendo vender como se fosse um Porsche. Então, para que o meu cliente, de fato, ele pague o preço que eu cobre, me respeite pelo meu posicionamento, entenda tudo isso, eu preciso me posicionar e me portar como algo exclusivo. Não dá para eu querer ser exclusivo estando de fácil acesso para todo mundo. Então, quando as pessoas falam que o preço espanta, é uma crença que ela carrega por ambiente. O ambiente onde ela convive faz com que ela acredite que ela não é capaz de cobrar
porque as pessoas que estão próximas dela não cobram o que tem que cobrar. Até pela mentalidade pobre do próprio profissional que fala isso, né? Porque não é de fato o preço que vai espantar a pessoa. A gente já viu isso, já sabe disso, tendo em vista esse assunto que a gente estava abordando agora, do valor de carro que a pessoa está disposta a pagar para ter acesso àquela marca ali. Então, quando essa pessoa fala, não, porque rico é muito chato. Não é, ele é exigente. Se ele está pagando por algo e está pagando caro, ele exige o melhor, ele exige qualidade. Então, uma pessoa que está disposta a comprar um relógio de 100, 200, 500 mil, ela quer a excelência daquele relógio. Então, ele vai querer, nos maiores detalhes ali, vai querer saber o ponteiro, como é que o ponteiro se mexe, o detalhe do acabamento, tudo isso vai fazer diferença. Então, não adianta você se posicionar como uma pessoa cara e, tá ali vestido com calça rasgada, teu estúdio todo sujo. É Jefinho. Não dá, né? Não é dá incompatível, Se você não sabe o que é Jefinho, depois procura nas redes sociais, você vai descobrir quem é Jefinho. Ou fisioterapeuta flamenguista. Então, até mesmo, entre a gente aqui, quando você começa a ter uma condição financeira melhor, você fica mais exigente. Não adianta, pô. Aqui num comparativo mais alcançável para você que está ouvindo a gente. Se você gosta de cerveja, de vinho, por exemplo, ou até mesmo uma comida. Quando você começa a experimentar coisas melhores, o seu paladar não retrocede. E aí é a mesma coisa com fisioterapia. Se o teu cliente experimentou um profissional bom e ele pagou caro, ele só vai querer dali para cima. Qualquer outro que estiver abaixo, ele não vai querer saber. Ele não vai querer pagar por aquilo. Então, tem muita gente disposta a pagar caro, desde que você entregue, né? Esse é o conceito, né? O profissional precisa entender que a mudança começa nele. Não adianta ele querer só, vou cobrar mais caro se as atitudes e o posicionamento dele não reverbera isso. Como a gente falou sobre essa questão de mentalidade, o profissional precisa entender que o fato dele receber uma etiqueta, poxa, o Felipe falou que o pessimista é desse jeito, então a gente vai sofrer a síndrome da Gabriela, né? A síndrome da Gabriela é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. E na verdade eu não preciso ser desse jeito. Se eu entendo que eu sou de tal maneira, se eu entendo que a sociedade me deu tal etiqueta, e eu sei que eu carrego aquelas características daquela etiqueta, eu tenho total liberdade de mudar e me adaptar. Então, quando a gente fala sobre a diferença de temperamento e comportamento, uma das coisas que acontece no nosso comportamento é que a gente pode adaptar ao ambiente. E é isso. E a adaptação do ambiente, ele precisa passar por todas as etapas, porque isso está vinculado à saúde mental. Não adianta só eu acordar um belo dia, é hoje, vou fazer tudo diferente, vou cobrar o preço certo, agora vai acontecer, agora vai dar certo, se a minha roupa não demonstra isso. Então precisa ser feita uma construção dentro desse profissional, nessa mudança de mentalidade, aonde é que ele perceba que, peraí, eu vou mudar a minha roupa, eu vou mudar a minha comunicação, vou mudar o meu posicionamento, vou mudar aquilo que eu passo, vou mudar aquilo que eu estou demonstrando para o meu cliente, vou entender quem eu sou, vou entender quais são os meus diferenciais, para que eu crie essa casca, que eu crie degraus, para que realmente eu me potencialize e olhe assim, cara, agora eu estou pronto para receber o que de fato eu sou digno de receber. Sim, e isso tem uma coisa que eu costumo falar muito, que eu gosto também desse conceito, não sei se você já ouviu, é o conceito de ambiência, né? Que a ambiência está relacionado à qualidade do ambiente que você vive. Então, é tudo, né? É o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo e o que você está percebendo ali naquele ambiente. Então, de certa forma, você deve buscar melhorar a qualidade de todos os ambientes que você vive. Sendo que alguns ambientes você não consegue mudar totalmente. Mas o que você consegue mudar, você precisa ajustar. Então, sua casa, tenta deixar organizada, que isso vai fazer diferença. Pode parecer bobeira. Você tentar organizar essa casa faz diferença, deixar a casa mais organizada. O ambiente de trabalho que você vive, a mesa que você trabalha, o estúdio que você trabalha, tem que estar organizado. Isso vai facilitar os seus pensamentos na hora de você raciocinar ali. Então, até os locais que você frequenta, o restaurante que você frequenta, o shopping que você frequenta, tudo isso interfere. A qualidade do ambiente interfere diretamente. Então, uma coisa para a gente que mora aqui no Rio, é só a gente ir num shopping de alto luxo e num shopping de calçadão. Você consegue perceber nitidamente o que eu estou falando. Então, o cheiro do ambiente é diferente, o som é diferente, as pessoas são diferentes. É diferente ou não é diferente, Caio? Então, tudo isso interfere. Caio? Gabriel, é o nome do nosso assistente hoje. Gabriel, faz uma para mim. Então,
é importante a gente buscar melhorar a qualidade do nosso ambiente. E quando eu gosto de incitar isso nos meus alunos, você buscar, digamos assim, restaurantes melhores, que talvez você você não pode acessar sempre, mas você pode ir uma vez ou outra ir naquele lugar para experimentar, para ter, digamos, a experiência de estar dentro daquele ambiente. Então, isso faz muita diferença. E é isso, né? A gente começar a acreditar que a gente pode. Exato. Porque, como a gente estava falando de ambiente, como você falou de ambiente, a gente começou falando sobre crença, muitas vezes a gente foi impregnado com crenças da nossa família. Muita coisa, de que não, você não é capaz, você nunca vai poder, você nunca vai ter dinheiro para isso, você nunca vai ter dinheiro para comprar um carro, você nunca vai ter dinheiro para comprar uma casa, você nunca vai ter dinheiro para comer num restaurante desse. E se eu quero mudar a minha mentalidade, eu preciso mudar o meu ambiente para que as minhas ações comecem a mudar. E isso é fundamental, porque se eu não mudar o ambiente onde eu tô, dificilmente eu vou atingir aquilo que eu desejo. Não consegue, Não dá para esperar uma mudança, não dá para eu acreditar que eu vou ganhar mais se eu não mudar as minhas ações. Não dá para acreditar que eu vou cobrar mais se eu não mudar o meu posicionamento. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, né? Nascido e criado em Campo Grande, né? Não sou de família pobre, mas passei algumas dificuldades, mas dentro ali do meu ambiente, dos meus amigos, né, não tinha grandes referências de pessoas que venceram na vida. Então, até na minha família também. Então, não tinha ninguém rico na minha família, não tinha ninguém que investia na minha família. Então, não tinha, digamos assim, um ponto de referência. Fica muito mais difícil. Eu sei que cada pessoa vai ter a sua dificuldade. Não estou aqui para botar na balança a dificuldade de cada um. Mas você enxergar dentro do teu ambiente, mesmo que você não tenha essas referências, busque ser essa referência. Então, se você não tem ninguém ali, cara, vai buscar fora do teu ambiente, ver quem pode ser a referência ali para você, aonde você quer chegar, aonde você almeja chegar, porque dá para chegar, né? E assim, falando sobre isso, quando você estava falando, eu lembrei de uma frase que eu escutei numa palestra que eu assisti. O palestrante, ele virou e falou assim, cara, a gente precisa começar a compreender que as pedras no caminho são pedras do caminho. Então a gente precisa compreender que nessa caminhada as dificuldades vão acontecer. Fred falou sobre essa questão de investimento, e o que a gente mais escuta a pessoa ela começa a investir, aí acontece alguma coisa, ela pega, gasta o dinheiro e perde o hábito e a rotina de investir. Investimento, a gente já falou em outros episódios, que é a constância, que é a resiliência realmente de manter o investimento. Então a pessoa ela chega, vou cobrar R$1.000 a minha consulta de fisioterapia, vou cobrar R$1.000 o meu atendimento no meu estúdio de Pilates. A pessoa faz uma vez, o cliente diz não, ele faz, como ele é pessimista, como ele tem a mentalidade fixa que a gente falou, não dá pra mim, não é minha realidade, bem que meu pai falou, bem que minha mãe falou que não ia dar certo. E o mais louco, que a gente volta novamente no ambiente, né, é que quando a gente toma uma decisão, e a decisão, como eu falei pra vocês, é uma decisão, ela é unidirecional, ela é sua, não é de ninguém. Então, por exemplo, se eu chegar pro Fred e falar assim, porra, Fred, eu tô querendo agora abrir um escritório para começar a trabalhar, sair de casa, sair do home office e ir pro escritório. Dependendo da mentalidade do Fred, que é a realidade dele, a visão dele de mundo, ele pode virar para mim e falar assim, não, filho, você tá maluco. Porra, vai fazer o que no escritório? Vai pagar aluguel, vai pagar luz, vai pagar água, vai pagar telefone, vai pagar internet, vai pagar iluminação, vai fazer um monte de coisa, vai ter que fazer obra, vai ter que preparar o espaço. Você tá maluco? Você vai fazer um negócio desse? E se eu permitir, porque aí vem a casca, aí vem o bloqueio, se eu permitir com que essa influência externa me bloqueie, eu não vou avançar. E isso está relacionado ao ambiente. Eu falo com meus mentorados que eu não quero que ninguém se afaste da família. Eu não quero que ninguém se afaste do pai, da mãe, da tia, da avó, do papagaio, do periquito. Não quero que se afaste dessas pessoas. Mas a gente precisa criar um bloqueio auditivo comercial do Isca Sachê. Né? Um filtro, eu sempre falo com ele assim, cara, sabe o comercial do Isca Sachê? Já assistiu o comercial? Tiagão, já viu o comercial do Isca Sachê? Tiago balançou a cabeça e fez sinal que sim. Pra você que nunca assistiu, o comercial do Isca Sachê é o seguinte, tá o gatinho ali, ele andando dentro de casa e a dona falando, brincando, ai, meu gatinho lindo, meu gatinho fofinho, meu gatinho bonitinho. Aí, blá, 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 o Isca Sachê. Blá, 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 o Isca Sachê. O Isca Sachê, se quiser patrocinar a gente, tô à disposição. Blá, 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 o Isca Sachê. E é o que eu falo que meus clientes precisam começar a aprender a fazer. Chegou pro seu marido, chegou pro seu companheiro, chegou pra sua companheira e falou assim, cara, assisti um podcast lá do Fred e do Felipe, eles bateram muito na tecla da importância de eu mudar minha mentalidade, de eu me posicionar e de eu cobrar o preço certo. Tô decidida, vou cobrar R$500 a sessão da fisioterapia. Aí você vai chegar pro seu marido, vai chegar pro seu companheiro e vai falar assim,
Você tá maluco? Os caras, papo de coach, pô. Pô, eles não sabem de nada. Falando? Já pergunta lá, vê se eles cobram isso na sessão da fisioterapia. Eles querem que você cobre, mas eles não têm coragem de cobrar. Na hora que ele começar a falar isso, você vai fazer blá, 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 cobra. Blá, 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 cobra. Blá, blá, blá. Só pega o cobra. Só fica, não, vai lá, cobra. Aí no íntimo você fala assim, tá vendo? Meu marido, meu companheiro tá me apoiando pra eu cobrar o preço que eu tenho que cobrar. Porque se você permitir com que as pessoas determinem o que você vai fazer, ele vai estar te impregnando com a crença dele, com a mentalidade dele, com a limitação dele. Então não dá para eu deixar que outra pessoa defina onde eu quero chegar. A minha história, ela é minha, ela não é nossa história. Quando é nossa história, a gente vai construir em conjunto. Mas quando é a minha evolução, o meu sucesso, o meu progresso, o meu dinheiro, a minha aposentadoria, eu não posso delegar isso para que outra pessoa escreva a minha história. Eu tenho que assumir a rédea e falar assim, cara, a partir de agora, as decisões são minhas, dando certo ou dando errado, esse caminho que eu vou seguir. Porque se der errado, a responsabilidade é minha. Eu tenho como corrigir e melhorar. Se eu permito que outra pessoa escreva a minha história, infelizmente, eu sempre vou ter muletas de desculpas para aquilo que eu não fiz ou deixei de fazer. Aí você vai viver infeliz também, né? Porque não dá para você construir a tua vida baseado em tudo que outras pessoas falam para você fazer, né? Se você não cria esse âmbito, né, de você construir algo próprio, claro que você deve ouvir algumas pessoas e tal, mas você precisa filtrar isso, porque senão você vai ficar realmente fadado ao fracasso. Né? Você tem alguma história sua? Eu tenho uma, mas você tem alguma sua? Tenho várias, né? Porque quando eu falei que ia pedir demissão do emprego de carteira assinada para empreender e junto disso eu estava investindo, pô... Você tá maluco! Só faltaram me dar a camisa de força, né? Você é louco, Vai largar a carteira assinada, a estabilidade. Exato. Como é que você vai largar a carteira assinada? Pô, negócio estável, não sei o quê... Só que é o estável que me prende, que me deixa, que me evita fazer com que eu ganhe dinheiro, pô. E não lembro se eu já te falei, mas no primeiro mês que eu saí do hospital e estava atendendo, eu fiz o faturamento referente ao ano inteiro de trabalho no hospital, né? Então, eu tive a certeza ali para mim e falei, tá certo, é esse caminho que eu tenho que seguir. E seguir em frente, né? Mesmo assim, escutando meus pais falando assim, caramba, é isso mesmo que você vai fazer, tem certeza? Os amigos falando, tá maluco? Vai pedir demissão? Se você não assistiu os podcasts anteriores, se você não assistiu os episódios anteriores, vou pedir para ele contar de novo. Em que momento que você começou a fazer investimento? Em que momento você largou a CLT? Não, então, comecei a investir em 2019. Isso eu ainda estava trabalhando de carteira assinada, né? E aí eu estava sentindo ali para ver como é que ia acontecer. Isso foi em 2019, 2020 veio a pandemia, e aí eu já estava planejando sair do hospital. Naquela época eu tinha mais ou menos 30 anos, e aí o meu objetivo era sair com 35. Então, na minha cabeça, eu tinha montado um planejamento ali com 35. Só que aí veio a pandemia, e aí veio uma quantidade de atendimento absurda, e eu falei, cara, a oportunidade é agora. Se eu não sair do hospital agora, eu não consigo. Assim, depois vai ficar pior. Então, eu tenho que surfar essa onda agora. Então, de 2019 a 2021, eu ainda fiquei no hospital trabalhando, né? Porque eu ainda entendia que eu ia conseguir filtrar os pacientes dali. E aí, pedi demissão em 2021. Ainda era pandemia, né? Ainda estava rolando a pandemia ali. Eu pedi demissão. E aí, todo mundo falou, pô, tá maluco? Vai pedir demissão no meio da pandemia, vai fazer o quê? E como é que ficou a tua cabeça? Com essa chuva de um monte de gente falando que não vai dar certo, que não vai funcionar na tua volta. Cara, eu tava muito decidido, meu irmão. Muito. Tipo, poderia vir o Papa falar no meu ouvido que eu ia fechar meus ouvidos e eu tava com sangue nos olhos para fazer aquilo ali acontecer. Tanto que quando eu pedi demissão, eu conversei lá com o meu coordenador, eu falei com ele, cara, eu tô sentindo que eu preciso crescer e eu só vou conseguir crescer fora do hospital. Então, e eu sei que pro meu negócio dar certo só vai depender de mim, pô. Porque realmente só dependia de mim para fazer o negócio acontecer. E ele falou para mim assim, cara, assim, por mais engraçado que pareça, o meu chefe falou assim para mim, não, Fred, eu sei que vai dar certo, porque eu sei que você é bom e eu sei que isso vai dar certo. Então, tipo assim, ele, de certa forma, me deu uma aprovação ali, porque eu já tava com sangue nos olhos, independente do que ele fosse falar, eu ia, digamos assim, seguir com o meu pensamento, e foi isso, cara, eu tava determinado, extremamente determinado. Então, apesar da grande maioria das pessoas, tá, sei lá, 90% das pessoas falando, caramba, tem certeza, toma cuidado, não sei o que lá, cara, eu falei, meu irmão, eu vou fazer dar certo. Porque é isso, né, a determinação, assim, te ajuda muito nessas horas. Então, acho que isso que me manteve, né, o otimismo junto também com as
estratégia, né? Pensar o que eu ia fazer para conseguir sair dali da CLT. Tá? Mas, foi fácil? Claro que não, porque você passa por um turbilhão de emoção ali que, será que vai dar certo? Você bate essa incerteza. Será que vai? Será que não vai? Mas é isso, não, vai dar certo. Não, vai dar certo, você fica ali. E aí, aproveitando que a gente falou aqui de pandemia, né, que um dos principais desafios que eu vejo dos profissionais da área da saúde, de um modo geral, é em relação à carga horária intensa e exaustão, de um modo geral, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que você vê na tua prática sobre isso. Seguindo, vou até contar a história também, né? Seguindo nessa rotina de transformação, é muito louco, né? Eu tava ouvindo o Fred falar aqui, eu ficava pensando assim, as pessoas, como elas passam as crenças delas pra gente, as pessoas assim, não, eu tô aqui, eu quero te ajudar, vou te dar uma dica, vou te dar uma orientação pra você dar certo. Na verdade, ela só afunda mais a gente no buraco, né? Exato, te empurra mais ainda pra lama, né? Eu tomei a decisão de me tornar consultor, eu já tinha especialização, já estava atuando, mas eu tomei a decisão realmente de me tornar consultor na pandemia. Então, assim, foi em março de 2020 que eu tomei a decisão de não ser mais fisioterapeuta, de não atuar diretamente na fisioterapia. Eu sei ser fisioterapeuta, até por conta do cargo que eu estou hoje, mas hoje eu não atuo mais diretamente no atendimento final, né? Não atendo mais ao cliente. Fica na parte estratégica, né? Mas é muito louco porque eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu fiz a mesma coisa que você. Eu fui lá conversar com meu pai e falei assim, a partir de agora eu não vou mais fazer atendimento, vou ficar só na parte de consultoria. E a gente se vê sozinho. Por isso que eu falo que a escolha ela depende da gente, não depende dos outros. Sou apaixonado pelo meu pai. Meu pai me deu várias orientações, muito do que eu falo e passo para as pessoas eu aprendi com ele. Mas na hora da escolha, infelizmente, a gente ainda vive dentro de uma sociedade onde a gente está sozinho para tomar decisão. E a gente tem que encarar os desafios e as pedras que aparecem no caminho de forma solitária. Eu cheguei para ele e falei assim, não, vou fazer isso, vai acontecer aquilo. A primeira coisa que ele falou que é a preocupação dele, né? Sou casado, tenho filho, tenho casa para sustentar, colégio para pagar, um monte de coisa para arcar. E ele, como pai, como provedor da casa, como ele sempre foi, o pensamento dele era, e sei que o sentimento dele era esse, era a crença dele, meu filho, mas você vai parar tudo, você vai largar tudo, vai largar a fisioterapia, te dá o sustento, a fisioterapia te colocou onde você tá, então você vai fazer a escolha de largar tudo para seguir esse caminho que você não sabe se vai dar certo. E ali é a hora que a gente começa o blá, 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 isca sachê, porque foi o que eu precisei fazer. Porque se eu me deixasse levar, como já tinha me deixado levar outras vezes, não por ele, mas por outras pessoas que quiseram determinar o que eu tinha que fazer, eu não larguei. Então essa era uma cobrança muito grande que o meu antigo sócio me fazia. Ele falou assim, cara, para dar certo você precisa estar presente. Você precisa queimar pontes. Até num dos episódios a gente falou sobre a construção de renda extra e tudo mais. Isso tem a ver com mentalidade. A gente precisa olhar e falar assim, cara, esse caminho que eu quero seguir, eu vou ser obcecado para que eu consiga atingir resultados nesse caminho que eu estou trilhando, nesse caminho que eu estou fazendo. E é difícil, a gente escorrega, a gente bambeia, a gente dá de cabeça na parede, a gente pensa em largar tudo, por mais otimista que eu possa ser. Tem horas que a gente olha para o mercado e fala assim, cara, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai. A gente cai, só que a gente precisa levantar com muita velocidade. E quando você fala sobre essa questão da carga horária do profissional, dele trabalhar muito, dele estar exausto de fazer o que ele faz, está muito relacionado ao que ele permite que a mente dele acredite. Porque ele convive em ambientes, ele convive com profissionais, ele convive com a própria família. Ele permite com que a mente dele olhe e fale assim, não, eu só vou conseguir ganhar dinheiro se eu trabalhar muito. E é até engraçado que é uma frase que eu falo, já deve ter uns 2 anos que eu carrego essa frase, eu podia até pegar a caneca, quase que eu trouxe a caneca hoje para tomar café na caneca. Eu tenho minha frase, meu lema hoje de vida é trabalhe menos e ganhe mais. Quando eu comecei com essa frase, muita gente chegou para mim e falou assim, Felipe, isso não existe. Não tem como você trabalhar menos e ganhar mais. Mas eu tô com o Fred aqui que trabalha com investimentos, ele sabe que eu não preciso trabalhar tanto para ganhar, eu jogo nos juros compostos que eu vou ganhar mais. Mas existem várias maneiras da gente trabalhar menos e ganhar mais. E a primeira coisa que as pessoas virem e falam assim, não, isso não é possível. E eu olho e falo assim, cara, por que não é possível? Aonde está escrito? Será que Maomé botou lá nas pedras, nos 10 mandamentos, o 10º mandamento é trabalharás muito e será mal remunerado? Que só pode ser isso, porque não tem explicação social para as pessoas acreditarem que ela tem que trabalhar muito para ganhar pouco. Porque a verdade é essa. A gente vive dentro de um meio onde as pessoas acreditam que ela tem que se matar de trabalhar para quem sabe conseguir viver. E eu falo assim, cara, para mim é o contrário. Eu trabalho para viver. Eu não vivo para trabalhar. Vem de uma criação onde minha mãe trabalhava até 10 horas da noite no banco, vem de uma criação onde meu pai trabalhava e ficava horas e horas no trabalho, venho. Mas eu tomei a decisão de falar assim, cara,
pode ser diferente, eu sou capaz de fazer diferente. Isso está muito relacionado àquilo que a gente acredita. Se você acredita que você tem que trabalhar muito, eu te convido a mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar. Começar a olhar para outro lado, não é olhar com inveja, não é permitir com o seu ego, agora nesse momento, assim, vou parar de ouvir porque isso não tem nada a ver. Vai até o final. Engole o ranço, mastiga bastante o ranço, engole ele 32 mastigadas, que ele vai aliviando. Porque, na verdade, você não precisa trabalhar muito, você não precisa se matar de trabalhar. Porque de nada adianta você chegar lá na frente com 80, 90 anos e se arrepender daquilo que você não fez. Se lá na frente eu quero ter histórias para contar, eu preciso construir essas histórias hoje. E essa história só é capaz de ser construída se eu olhar para minha rotina, para minha vida, entender que eu preciso começar a desacelerar. E muitos não desaceleram por questões financeiras. Sim. Como a pessoa ela olha e fala assim, cara, Felipe, beleza, é lindo o que você está falando, mas e aí? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou comer? É porque normalmente as pessoas olham tudo para o mesmo lugar, né? Ou a maioria olha sempre para o mesmo lugar. Então, falando aqui do meu convívio ali hospitalar, que foi a maior parte do meu tempo assim dentro da fisioterapia, todo mundo ali olhava basicamente só para o hospital, sair de um hospital para o outro. E aí realmente você nunca vai encontrar uma outra possibilidade de ganhar mais e trabalhar menos. Porque ali o valor é basicamente o mesmo, a sua hora trabalhada é muito barata, então aqui no Rio de Janeiro é em torno de R$ 25 a hora trabalhada, e se você troca de um hospital que é 25 para 27, de 25 para 28, você não está mudando em nada, você vai continuar ali se afogando em plantão, trabalhando em 2, 3 hospitais, trabalhando 90 horas por semana, e não é isso que vai te deixar rico. E isso vai só te deixar cada vez mais doente mentalmente, porque sua imunidade vai lá para baixo, porque você vai passar a noite acordado, não vai dormir em casa, não vai ter uma qualidade de sono adequada, e isso vai jogando tua saúde lá para baixo. E não vai adiantar nada você estar trabalhando em 2, 3 hospitais se a tua saúde está sendo consumida pelo teu trabalho. E assim, como você citou o exemplo do hospital, eu não cheguei a trabalhar no hospital não, mas eu convivi muito com profissionais que trabalham no hospital. A gente vê isso acontecer muito com o médico, né? O médico que é plantonista, ele trabalha muito porque ele acredita que a única forma dele gerar renda é comprar plantão, trocar plantão e faz plantão e vira plantão de 24 em plantão de 24. Isso não é saudável, como você bem citou, não faz bem para a saúde dele. Se a gente for olhar, inclusive a consolidação de leis trabalhistas, ela determina que o ser humano ele precisa descansar, só que ela entra num loop onde ela acredita que ela precisa trabalhar muito para que ela consiga ganhar. Que se ela não trabalhar, ela não vai conseguir gerar renda. E essa mudança tem que vir de cada um. Então, assim, o que eu acredito para as pessoas começarem a conseguir trabalhar menos, não tem como a gente não falar sobre isso, ela melhorar o controle financeiro dela, ela entender o quanto ela precisa para viver, entender o que ela está disposta a fazer. A gente já falou isso em outros episódios. Ninguém é obrigado a dar plantão. Fred é o exemplo disso, que saiu do hospital e hoje ele vive muito melhor do que ele vivia na época de plantão. Então, assim, a gente pode até pegar e botar o link depois daquela tua foto, como é que você era plantonista, e agora... É verdade, né? Providenciar para botar aqui na próxima. Cara, mas é isso. Cara, minha saúde tava no lixo, né, também. Porque era isso, trabalhava muito e meio que cagava para minha saúde física, né, e mental, consequentemente. Então, isso vem muito também desse desconhecimento sobre finanças, sobre gestão financeira. Porque se você tem o domínio ali, você sabe controlar bem suas finanças, sabe investir, você começa a olhar com outros olhos o seu trabalho, né? E eu acho que essa questão da exaustão também vem muito do teu trabalho ali, do que você sente quando está realizando aquela tarefa. Então, por exemplo, quando eu estava no hospital, gostava muito de trabalhar ali, mas eu ficava exausto fisicamente e mentalmente também. Aquilo me consumia muito porque, como falei ali da qualidade do ambiente, era um ambiente muito perturbador. Então, todas as pessoas ali estavam adoecidas, na sua grande maioria eram com pensamentos muito pessimistas, assim, por mais que eu sempre buscasse ajudar, acolher aquela pessoa, a gente acaba absorvendo isso, né? E eu trabalhei na pandemia, durante toda a pandemia, dentro de um CTI, e eu tenho problema, assim, com barulho repetitivo. Qualquer barulho repetitivo me incomoda muito, é perturbador o meu ouvido.
Dizem que pessoas que têm toque, TDAH, têm esse tipo de coisa. Eu nunca fui diagnosticado, mas isso sempre me incomodou, qualquer barulho repetitivo. Alô, especialista, se vocês quiserem fazer avaliação, seja então, ele qual tá for. aberto. Então, cara, na pandemia, cara, tinha diversos pacientes críticos, diversos alarmes tocando ao mesmo tempo, e aquilo ali, cara, me saturava de uma forma que eu saía do plantão de 12 horas, mega esgotado, não conseguia pensar em mais nada. E aí você acha que, pô, saindo do hospital, eu vou conseguir me exercitar? Vou querer me alimentar bem? É claro que não vou querer isso. Então, isso me desgastou muito, cara. Então, hoje, por mais que eu fique 12 horas em atividade, 14 horas em atividade, cara, eu me sinto super bem. Por quê? Porque eu tô produzindo algo para mim, sabe? Eu tô sendo produtivo para minha empresa. É muito mais prazeroso para mim hoje. Ah, Fred, você não fica cansado? Eu fico cansado, mas, pô, eu deito a cabeça no travesseiro, durmo, cara, de boa. Eu não fico com a consciência pesada, porque eu tô trabalhando para mim e isso está sendo benéfico também, porque eu consigo manter minha saúde, por mais que eu trabalhe às vezes mais às vezes do que eu trabalhava no hospital, em horas, né, trabalhada, eu consigo ter tempo para me alimentar bem, consigo ter tempo para me exercitar, consigo ter tempo, às vezes, ali na semana, para eu fazer uma pausa, para eu conseguir ler um livro, enfim, para eu conseguir ter uma válvula de escape ali dentro desse momento acelerado que a gente leva no empreendedorismo. Né? E isso está muito ligado também em incerteza financeira, em incerteza profissional, que o profissional ele passa na sociedade, né? E querendo ou não querendo, vamos uma palestrinha de novo, vamos voltar à aula. É fundamental que você... Eu não gosto muito sobre essa questão de... Não é menosprezando o coach, mas eu sou muito do palpável, do tangível, do real. Então, hoje, uma das estratégias que o coach usa com as pessoas é: pega uma foto da casa que você quer morar, pega a foto do carro que você quer, pega a foto da viagem que você quer fazer, pega a foto da realidade familiar que você quer. Eu não sou muito favorável com isso não, porque para mim isso fica muito no imaginário, muito no emocional, e não é... Nem todo mundo dá sequência para fazer. Mas tem a ver com mentalidade. E quando a gente olha para o profissional hoje no mercado e ele vive essa incerteza financeira, é porque ele não sabe onde ele quer chegar. A gente pega a Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela vai conversar com o gato. Ah, para onde você quer ir? Ela vira para ele assim, não sei. Aí ele vira para ela assim, então tudo bem. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E essa incerteza financeira vem muito por falta de conhecimento de gestão, de administração, de precificação, que o profissional tem. Então o dever que eu tenho para você que está me ouvindo aí é: pega papel e caneta, coloca no papel aonde você quer chegar. Na hora que você colocar onde você quer chegar, eu quero aquela casa, torna mais tangível. Quanto é que custa aquela casa? Eu quero comprar um carro, mas qual é o carro que você quer? Qual é a cor do carro que você quer? Quanto custa esse carro? E coloca no papel para você entender o quanto você precisa de fato de dinheiro. Quando a gente faz esse comparativo do viver para trabalhar ou trabalhar para viver, e eu sou do partido do trabalhar para viver e não viver de trabalhar, eu preciso olhar e falar assim, beleza, eu preciso quanto no ano? Eu preciso faturar $500 mil para que eu consiga viver tranquilamente, ter tranquilidade, conseguir aproveitar do dinheiro que meu trabalho está gerando. Ok, tenho $500 mil, quanto é que eu preciso faturar mensalmente? Então, vou numa conta mais fácil que essa eu consigo te fazer de cabeça, eu não vou pedir para o Fred ficar fazendo as contas. Eu preciso de 600 mil. Se eu tenho 12 meses, a gente está falando de R$20 mil por mês. Então, se eu preciso de R$20 mil por mês, aí vem o próximo passo. Como é que eu vou fazer para que eu consiga essa renda? Como é que eu vou fazer para que esse dinheiro entre na minha vida? É viável, não é? É viável, não é? Então, assim, um fisioterapeuta normal, ele vai fazer, em média, domiciliar, algo em torno de 100 atendimentos. Aí eu vou pedir pro Fred me ajudar para eu não errar na conta, tá? Mas eu acho que se eu não errei na conta, se ele faz 100 atendimentos e ele precisa faturar R$20 mil, ele vai precisar cobrar R$200 o atendimento. Acertei na conta? Sim. É bom que tem duas pessoas que gostam de matemática na mesa, se eu errar, ele me corrige. Então, assim, R$200 é algo impossível de eu cobrar? Não. Se eu tenho uma mentalidade forte, se eu tenho um conceito muito bem regado dentro daquilo que eu faço, beleza, eu consigo cobrar R$200. A gente tá falando de 100 atendimentos no mês, a gente tá falando aí numa média de 10, 11 pacientes que você precisa ter, atendendo 2 vezes na semana. Mas assim, cara, o conceito é igual. Eu tô falando do conceito da época que eu era fisioterapeuta. Quando eu era fisioterapeuta, eu atendia meus pacientes 2, 3 vezes na semana, cobrava algo próximo disso e era o faturamento que eu tinha. Assim, não é nada de outro mundo. Só que eu tinha a visão, eu tinha a percepção que eu não podia ter certeza. Então, se eu tinha conta para pagar, quanto é que eu tinha de conta para pagar? Não dá pra gente ficar com o resto. Hoje a sociedade já vive do resto. Então, o Fred falou para eu ir no restaurante. Se sobrar dinheiro, eu vou.
Nos últimos episódios a gente falou sobre pagar o boleto da aposentadoria. Isso. Se sobrar dinheiro, eu vou fazer aplicação. Não, cara, eu quero aplicar. Eu quero chegar lá no 1 milhão. Até engraçado que a gente botou um corte na internet falando sobre essa questão do investimento, e o corte que a gente colocou foi do episódio dos R$300. Que o Fred falou, não, você pega lá, coloca R$300 por mês, em 35 anos você vai ter 1 milhão e vai ter sua renda passiva vindo dali. Aí a pessoa fala assim, mas moço, como é que eu faço para colocar R$300? É incerteza financeira. Sim. Eu preciso ter certeza. Fala assim, cara, eu quero investir 300, então vou botar lá na minha conta, ó, R$300 do que eu ganhar vai ser para investir. Vou gastar R$1.000 de lazer, vou gastar R$10.000 nas minhas contas. Quero viajar. Fredão vai viajar agora, pô, quero viajar. Quanto é que eu vou gastar na viagem? Eu preciso ter essa certeza financeira, eu preciso entender o que acontece dentro da minha vida para entender o quanto eu vou cobrar no final. E é o pensamento do pessimista também, né? Porque se fosse o pensamento do otimista, que talvez ele... A certeza já tem alguém lá do outro lado e fala assim, Felipe, é fácil para você falar, cobrar R$200 porque você pensa desse jeito. Exato. Não, onde eu moro tem um monte de concorrente, isso aí, profissionalmente falando, ninguém vai pagar, Felipe, você tá maluco. Porque pode ser difícil às vezes pro cara, pô, sei lá, que ganha 1.500, 2.000 e, tipo, tá gastando tudo, ele não tá conseguindo fazer sobrar nada, pô, como que eu vou tirar R$300? Aí você tem que pensar diferente, né? Como faço para sobrar R$300? Ou como faço para ganhar mais R$300? É mudar o jeito que você pensa. Porque se continuar assim, assim é difícil, assim eu não consigo. Aí realmente vai ser impossível, né? Você é sempre Gabriela, né? Se a pessoa não mudar a forma dela pensar, a forma dela agir, infelizmente ela sempre vai ser Gabriela. Ela sempre vai ser o vira-lata da jogada. São duas síndromes que estão muito atreladas, né? A gente vem para síndrome do vira-lata, ele sempre vai viver do resto, ele sempre vai aplicar o resto e nunca resta. O profissional precisa entender, não só o profissional, né? O brasileiro ele precisa entender que se ele for depender do resto, o resto nunca resta. E o que eu preciso olhar é, quero evoluir, quero crescer, quero dar certo, eu preciso mudar minhas ações. Se a gente pensar nas incertezas profissionais, cara, as incertezas profissionais elas só acontecem com quem não se entende como profissional. Se o profissional ele olhar, ele compreender a capacidade que ele tem, domínio que ele tem, resultado que ele consegue entregar, aí eu venho de novo falar do meu pai. Meu pai sempre falou assim, Felipe, não importa o que você faça, não importa o caminho que você escolher, faça de tudo para ser o melhor naquilo que você faz. E para mim isso é tão verdadeiro, porque comecei sendo fisioterapeuta, não sei se eu cheguei a ser o melhor na fisioterapia, mas eu era muito bom no que eu fazia. Tomei a decisão de largar a fisioterapia, de parar o atendimento, trabalhar com a consultoria. Isso eu tenho certeza. Eu sou o melhor profissional hoje fazendo o que eu faço de forma estratégica. Então, assim, essa lição eu passo para todo mundo. Assim, cara, eu não preciso fazer um monte de coisa. Eu não preciso ser fisioterapeuta, eu não preciso ser consultor, eu não preciso ser o cara que vai fazer manutenção nas empresas. O que eu sou bom de fato? Como é que eu consigo potencializar? Porque no momento que você consegue potencializar isso, acaba as incertezas. Podem acontecer percalços, pode você precisar ser resiliente, pode ser que você leve tempo para atingir onde você quer chegar, mas a gente começa a entender que é tempo. Dentro da rotina do profissional, pelo menos aquilo que eu acredito, está muito relacionado ao tempo. E a gente volta lá nos episódios anteriores, que a gente falou sobre essa questão da velocidade, né, da pressa que as pessoas têm. Isso está atrelado à parte das redes sociais. As pessoas querem tudo para ontem, né? Pelo próprio uso do celular, né? As pessoas estão sempre em busca de uma dopamina barata ali, mais rápida, e encontra isso o tempo inteiro na internet, né? O grande problema é que a internet também traz muito ali efeito comparativo, e aí isso vai te gerar cada vez mais estresse, cada vez mais incerteza, né? Então, pensando em melhorar essa incerteza, essa questão de comparativo, é você pensar um pouco mais na tua vida financeira, em pensar o que você pode fazer para melhorar, digamos, todas essas incertezas financeiras que você tem, de tipo, como é que vai ser o mês seguinte? Se esse paciente sair, o que eu faço? Então, você tem que começar a pensar de forma mais estratégica em como você pode se planejar financeiramente. Então, é você ter ali a sua reserva de emergência, ver o quanto é o seu custo de vida mensal e ter pelo menos ali uns 3 ou 6 meses daquele custo de vida mensal para você ficar mais tranquilo, porque isso é um exemplo que eu gosto de dar. Imagina você que está aí hoje com os seus pacientes particulares e você tem ali, digamos, 1 ano de todas as suas contas pagas. E aquele seu paciente liga e fala, vou viajar agora no carnaval e não vou mais fazer fisioterapia. Você ficaria desesperado? Certamente não, porque você tem uma reserva de emergência ali para te tranquilizar naquele período onde muitas pessoas viajam, você deixa de fazer muitos atendimentos. Então,
essa reserva financeira, o planejamento financeiro vai te dar muito mais tranquilidade para você conseguir viver em paz. E é uma paz muito diferente de todas as outras. E aquela história, né? É parar de trabalhar só para pagar a conta, né? É Exato. começar a entender que quando a gente fala de mentalidade, eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para o futuro. Eu preciso, mesmo que eu não queira olhar para daqui a 5, 10 anos, que passa a ser um período muito longo da gente olhar, mas que eu olho para os próximos 12 meses. Vai ter sazonalidade? Vai ter sazonalidade, porque sempre vai acontecer. Mas que eu entendo, assim, cara, pode acontecer como o Fred falou, pode ser que o cliente ele olhe e fale assim, pô, vou viajar, vou parar. Mas que eu já tenha programado, que eu já tenha uma gordura, inclusive no preço da minha sessão, e eu entenda que aquela gordura é para fazer essa reserva, porque eu não queime essa gordura. Que eu tenha essa reserva, esse capital de giro, esse dinheiro rodando e tudo mais, para na hora que acontecer, eu olho e falo assim, tá, beleza, tô chateado que ele parou, tô irritado que ele parou, ou pior do que isso, aconteceu comigo, cara, eu tava atendendo o paciente, ele não trabalha no hospital, mas eu decidi nesse dia ir para a sessão, ele ia fazer cateterismo. Ele teve um infarto dentro de casa e tal, a família toda me ligou, fui para o hospital com ele, ele tava aqui, eu tava aqui, ele tava ali onde está o Fred, do outro lado do vidro, infelizmente ele teve uma parada cardíaca e ele morreu. Emocionalmente falando, porra, perdi um avô, tava com ele há 12 anos. Racionalmente pensando, eu falei assim, cara, eu perdi um paciente que mais me pagava. Eu atendia ele 4 vezes na semana, de segunda a sexta. Então, todo mês era 4 sessões na semana que eu tava ali com eles, por 5 dá 20 sessões no mês que ele tava me pagando. Eu falei assim, caraca, se eu não tivesse planejamento, se eu não tivesse controle, se eu não tivesse organização, eu tinha batido o pino. Sim. A única coisa que eu fiquei ali, tanto que acabou, fiquei do lado da família, fiquei próximo, meu pensamento era assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque já tinha uma gordura, já tinha uma reserva. Ele foi, por mais duro que possa parecer o que eu vou dizer, ele foi, mas vamos atrás de outro paciente para suprir. Mas a questão financeira dessa perda, ela não teve presente. Eu perdi um amigo. Eu perdi uma pessoa que estava ali me aconselhando do meu lado. Eu não tive a perda do dinheiro. Porque muita gente acaba, ou o paciente vem a falecer, ou o paciente para a sessão. Normal. Como essa pessoa não tem esse controle, não tem esse planejamento, ela acaba se esvaindo junto. Você citou essa questão da comparação, né, da internet, e até passei pro Fred fazer. A gente fala muito mal da rede social, né, que tudo que acontece nas redes sociais prejudica a gente, tudo, mas tem um movimento, agora pode ser que você esteja assistindo esse vídeo, o movimento acabou. Mas tem um movimento acontecendo na rede social agora que eu gostei bastante. Que ele fala muito sobre você ser obcecado pelo resultado. Eu mandei pro Fred que eu tinha visto de uma menina que trabalha com investimento de uma outra área, de outro mercado, e ela colocou lá, primeiro você começa, para depois você chegar no resultado. Então o Fred chegou lá, fez o dele, primeiro você começa, rendimento de R$2, depois você tem resultado. Ele lá, chique, bacana, no restaurante caro lá com rendimento de quase R$3.000 de rendimento que ele colocou. Aquilo foi num dia, tá? Não foi do mês, não. Toma! E você aí que não quer investir os 300, conta aí, ó. 3.000 de rentabilidade em no dia. Mas é isso, então assim, as pessoas elas querem o resultado final, elas querem comparar o resultado final, mas elas não olham o caminho que foi percorrido. Eu cheguei a lançar uma trend nova, né, que tá todo mundo fazendo assim, mesmo você começa, depois você evolui, blá. Aí eu criei um outro que eu encontrei no meu celular um vídeo, quando eu comecei lá na pandemia a fazer a gravação, cara, eu tava dentro do meu quarto, numa mesa de cozinha, sentada num puff com as pernas dobradas, um celular com uma imagem horrorosa, uma iluminação péssima, uma parede laranja, e olha onde o pai chegou. E assim, primeiro a gente começa, não adianta você que está nos assistindo, se você é fisioterapeuta, pô, tem um desejo, não vou fazer, vai acontecer, se espelha na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente não desistiu. E a gente está só no começo, tá? Isso é importante vocês entenderem. Sim. Aqui não é o final. Aqui vocês estão acompanhando com a gente o percorrer da caminhada. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas não adianta você querer começar a sua caminhada e falar assim, não, vou fazer assim, vou fazer assado, porque isso vai gerar frustração, isso vai gerar incômodo, vai te gerar raiva, e pode ser que você não faça o que você tem que fazer. E o que você tem que olhar é, todo grande já foi pequeno um dia. Todo mundo que hoje está numa situação boa, está numa situação agradável, está onde deseja, ela já teve um momento difícil, ela já passou pelo que você está passando. E você precisa olhar e falar assim, cara, eu não vou desistir. Eu vou seguir a minha caminhada e vou seguir minha jornada. Ao invés de a gente usar a rede social só para comparar, só para ter inveja, só mexer no ego, só olhar, sei lá, a Virgínia, que você tem a Virgínia no último exemplo, eu falo assim, pô, olha lá, a Virgínia já é milionária, para ela é fácil. Pô, Virgínia, qualquer coisa que ela coloca para vender, ela vende. Para ela é fácil, então eu não vou fazer. Muda esse pensamento fixo e traz um pensamento de crescimento. Fala assim, cara, algum dia ela começou.
algum momento ela deu start na rotina dela. Ela já percorreu o caminho e qual foi o caminho que ela percorreu? Será que eu consigo espelhar? Será que eu consigo trazer o que ela fez para fazer? Será que eu consigo espelhar o que o Fred e o Felipe fizeram para chegar onde eles estão? Porque o jogo é esse. O jogo, quando a gente olha para as redes sociais, não é só comparar, fulano tem o carro tal e eu nunca vou conseguir ter esse carro. Eu tenho que olhar e falar assim, cara, ele conseguiu, eu também consigo. Eu falei isso nos últimos eventos, né, nos últimos episódios que a gente gravou. Eu falei sobre a questão da gente ser exemplo para as pessoas, e quando eu falo dos meus preços, do que eu vendo, do que eu faço, eu quero que as pessoas que querem ingressar no mercado de consultorias, de mentorias e tudo mais, ele olha e fala assim, cara, se o Felipe hoje consegue cobrar, eu também consigo. Mas não é para olhar e falar assim, já tá lá em cima, não tem cliente. Cara, tem cliente para todo mundo. Independente do tamanho da sua cidade. Eu já prestei consultoria para cidade de 3 mil habitantes. E o pessoal fala assim, Felipe, mas aqui não vai pagar. Eu falo assim, vai. Porque se ele reconhecer o seu valor, entender o que você entrega, ele vai pagar. Só que você precisa comprar primeiro. Você precisa acreditar primeiro. Se você não acreditar em você, não tem como. Então, quando a gente olha para as redes sociais, ao invés de a gente só criticar, que foi como a gente começou o episódio de hoje, né? Vamos olhar para as redes sociais e falar assim, cara, como é que eu consigo tirar o melhor? Como é que eu consigo me espelhar para fazer uma comparação de crescimento para a minha vida? Porque todo mundo, cara, eu não sou diferente de ninguém, sei que o Fred também não é, ele já contou várias vezes aqui que ele veio de Campo Grande. Então, se você não conhece, depois procura na internet, procura a história de Campo Grande, você vai entender. Bairro mais populoso do país. Entendeu? Você vai entender como é que a situação funciona. E hoje o cara mora na zona sul do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, assim, o jogo vira. Só que o Fred não saiu, dormiu em Campo Grande e acordou na zona sul. Ele teve toda uma jornada, toda uma transformação. Foi do dia pra noite, né? Só que esse dia pra noite precisou dar um monte de plantão. Né? Então, assim, a sorte, como muita gente fala, e você já deve ter visto na internet, né? A sorte, ela não acontece noite pro dia. Ela tem toda uma jornada para ser percorrida e é isso que a gente tem que olhar. Da mesma forma que a gente conseguiu, vocês também são capazes de fazer isso. Esse dia pra noite demorou alguns anos, né? A sorte de 10 anos. Exato, o que eu acho interessante é a gente não medir o nosso sucesso com a régua dos outros, né? Então não adianta você ficar ali se comparando o tempo inteiro, por mais que na internet a gente faça isso com muita frequência. E aí o que eu faço normalmente, o que eu fiz há alguns anos atrás e que me ajuda muito, cara, é excluir todo tipo de página ou de pessoas que não me agregam nada. Mas você bloqueia não, né? Alguns eu excluo, outros eu bloqueio. Porque, assim... Será que é por isso que as pessoas me bloqueiam? Talvez. Será que as pessoas estão me achando tóxico? Então, cara, eu sei também que as pessoas fazem isso com o meu tipo de conteúdo, que falar sobre finanças incomoda as pessoas. Eu sei, e tá tudo bem também, tá no jogo. Não tem problema nenhum. Ouvir, né? As pessoas não querem ouvir, mas aí o problema é dessa pessoa, não é meu. Então, hoje, assim, eu procuro seguir pessoas que fazem conteúdos que me interessam. Não sigo nenhuma página de alimentação, nenhuma página de meme, nenhuma página de fofoca, então nem se fala. Não assisto nada, não vejo nada disso. Eu procuro me alimentar, digamos ali, na rede social, já que eu vou estar na rede social. Nem uma fofoquinha? Claro que não. Consumir conteúdos também, né? Sou amigo do Felipe, pra que página de fofoquinha? Que sejam mais interessantes. Então, acho que o que você que está assistindo pode fazer é começar a fazer esse filtro. Tirar ali coisas que não te agregam em nada e buscar pessoas que acrescentem valor ao que você está assistindo ali no conteúdo. Porque, por mais que a internet seja de graça, você não paga R$1, você está pagando com o seu ativo mais valioso, que é a sua atenção. Então, já que você está ali dando a sua atenção, começa a se interessar por conteúdos de mais valor, que eu acho que isso vai fazer grande diferença na tua vida. O Fred falou sobre essa questão dos hábitos, né, dele. Não sou tão exemplo quanto ele não, tá? Eu adoro uma fofoca. Eu não sigo página de fofoca, não sigo Fuxiquei, nada contra vocês do Fuxiquei, não. Mas assim, eu gosto de uma fofoca, eu gosto de ver uma piada. O meu lazer, minha virada de chave é quando eu vou ver a galera do Quatro Amigos, quando eu vou ver o Flávio Andrade. Eu pego essa galera e falo assim, cara, vai falar só besteira. Vai falar um monte de asneira, mas é o momento que eu viro a chave assim, opa, acabou o gestor, agora eu vou ser um ser humano normal e vou dar risada. Então, assim, é o meu momento de virar a chave. Isso tem muito a ver com as decisões que a gente toma. Não dá pra gente ser full time, que a gente volta normalmente no efeito das redes sociais. A gente vive hoje dentro de uma sociedade onde tem gente que passa o dia todo só vendo desgraça. Eu sou da época da Cidade Alerta, mas Cidade Alerta no negócio que você passava muito embaixo da televisão era sangue puro. Cara, tem gente até hoje que só vê desgraça. Acorda de manhã cedo vendo jornal na desgraça. Só ligar qualquer jornal, pô. E vai até o último jornal da noite, desgraça atrás de desgraça, e morte, assassinato, e guerra, e crise.
E isso são hábitos que realmente eu mudei. Isso assusta, né? Muito também. Hoje eu falo que um dos hábitos que eu criei foi ler o jornal, porque realmente na posição que a gente tem que ver o que está acontecendo e hoje eu sinto que eu tenho maturidade para ver o que acontece, entender o quanto aquilo vai atingir no meu emocional e trazer para a racionalidade. Você filtrar, né? Eu brinco que eu tenho uma responsabilidade pública com as pessoas, porque a gente passou a ser uma pessoa pública, né? Eu tenho uma responsabilidade pública de olhar, falar assim, o presidente dos Estados Unidos mudou. Beleza, qual o efeito que esse presidente vai ter na moeda e qual o efeito da moeda dentro do meu serviço? Porque foi graças a isso que eu tô onde eu tô, porque eu fiz muito isso na época da pandemia. Então eu tenho o hábito de ler o jornal, eu tenho o hábito de ler livros mesmo. Até agora que eu diminuí, né? Teve uma época aí que eu lia 50, 60 livros no ano. Pô, mano, agora deu uma diminuída, a meta é manter em 10. Mas sempre quando a gente compra livro novo, a gente faz igual a Dilma, a gente dobra a meta. A gente vai subindo. Mas esse ano eu ainda não comprei livro nenhum, então ainda mantenho a meta dos 10 livros. Mas tenho o hábito de ler, tenho o hábito de dormir cedo. Eu li um livro que é bem interessante, não sei se você já leu, Porque Dormimos, e aquele livro pra mim foi um divisor de águas, porque ele fala assim, cara, se você não dorme, você pode morrer. Sim. Eu olhei e falei assim, e eu era aquela pessoa, vou dormir meia-noite, vou acordar 4 horas da manhã, essa galera, não, vamos acordar 4 horas da manhã, banho gelado, produtividade, eu fiquei burro. Basicamente isso, porque eu durmo muito tarde por conta da rotina de trabalho, então eu vou dormir ali 10, 11, meia-noite, e tava acordando 3, 4 horas da manhã para começar, não, vamos estudar, vamos fazer, vamos produzir enquanto os outros estão dormindo, e o sono é muito importante. O sono é importante para o nosso lado fisiológico, é importante para o nosso lado mental, é importantíssimo para o nosso humor. Mozinha, essa é para você, hein? Eu tenho 3 pessoas dentro da minha casa que se não dormem, cara, parece a Terceira Guerra Mundial. Não dá para conviver, não dá para ficar perto. Meus filhos viram assim, querem tacar fogo. Não posso falar as palavras porque minha mulher briga comigo. Mas querem tacar fogo na casa. E começa a pular, e começa a gritar, e começa a chorar, e começa a brigar um com o outro. Aí se a minha mulher não dorme, também entra nesse ritmo. Então assim, para eu ter uma saúde mental, sono é importante, leitura é importante, atividade física é importante. Eu era uma pessoa, eu falei assim, vou malhar pra quê? Tá maluco? Pô, coisa chata do caramba, eu vou pra academia. Não cheguei no bodybuilding do meu companheiro de bancada, não, mas tem esse desejo. Mas assim, meu principal motivo de ir pra academia foi realmente estético. Porque a gente aparece e tudo mais, a roupa não tava ficando legal, não tava me sentindo bem, assim, não. Primeiro foco é estético, mas o segundo tem a ver com saúde. Porque, querendo, a nossa rotina de vida, ela exige que a gente tenha um preparo físico. Isso a gente só consegue com atividade física. Não necessariamente academia, não necessariamente o crossfit, mas que eu tenho uma rotina de atividade física. Vai nadar, vai pedalar, vai caminhar, vai correr, vai praticar futebol, vai jogar futebol uma vez na semana, mas é importante eu trazer essa rotina da atividade física. Então, assim, além da atividade física, da leitura, do sono, ambiente é extremamente importante. Eu preciso olhar muito bem com quem eu ando, com quem eu convivo, com o que eu escuto, com o que eu permito que influencie na minha rotina, na minha vida. Então são fatores que realmente a gente precisa levar em consideração para ter uma saúde mental saudável, né? Não, exatamente. Redundante o que eu falei, mas é uma verdade, né? Para eu ter uma saúde mental saudável, eu tenho que ter hábitos saudáveis. É lógico, isso daí digamos assim, quase que básico, né? Mas que muita gente não consegue fazer, muitas vezes por conta da rotina também. Mas sobre hábitos saudáveis, cara, depois que eu comecei a realmente ser mais regular com a atividade física e também a alimentação, consequentemente a qualidade do sono, né, ter mais qualidade de sono, ou seja, ter uma rotina ali de sono, né, mais regrada. Então, de segunda a sexta, basicamente todos os dias, né, eu vou dormir ali aproximadamente em torno de 9h30, 10 horas. Sempre. Sábado, domingo também. Dificilmente eu viro à noite. Assim, nem lembro a última vez. A última vez que eu fiquei até mais tarde, sei lá, foi no Ano Novo, que, tava com meu pai em casa e tal, e a gente acabou passando ali. Mas, normalmente, eu durmo muito cedo, eu acordo muito cedo, porque eu gosto de aproveitar muito o dia. E eu sei que eu dormindo cedo, eu, consequentemente, acordo cedo, por volta ali de 7 horas, 6 horas, vou estar bem para conseguir fazer atividade física, consequentemente me alimento melhor e assim eu vou mantendo essa rotina, digamos assim, um pouco mais saudável. E tudo isso, cara, me tornou mais produtivo, porque como eu durmo melhor, me exercito bem,
me alimento bem, eu consigo performar melhor em outras áreas, né? Então, consigo trabalhar melhor, consigo atender meus pacientes melhor, meus pensamentos começam a fluir melhor. Então, isso faz toda a diferença, mas eu sei que isso não é a realidade de muita gente. Então, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente não vai ter que abrir mão, digamos assim, da saúde, né? Em detrimento de melhorar um pouco ali a sua vida financeira. Então, por exemplo, quando eu morava lá em Campo Grande, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Mas foi isso que me fez querer mudar. Porque eu fiz as contas, né? Sempre gostei de fazer conta. E fiz as contas, percebi que a cada plantão que eu dava ali, então a cada 7 plantões que eu dava, 6 para ser mais exato, eu perdi um dia da minha vida no trânsito. E aí eu pensei, caramba, então se eu dou 6 plantões, um dia da minha vida eu fiquei dentro do trem, ou dentro do ônibus, ou dentro do carro. Aí eu pensei, que merda, o que eu tô fazendo da minha vida? Não posso ficar assim. Então, o que eu tenho que fazer para mudar isso? Foi quando eu decidi vir morar na Zona Sul, que era mais perto, teria um deslocamento mais rápido, consequentemente eu ganharia aí pelo menos umas 3 horas do dia, que daria para eu me exercitar melhor, para eu dormir melhor e por aí vai. Mas é isso, e você levantou um ponto que existem 2 caminhos da pessoa se ajudar, né? Eu escolhi o caminho do estudo. Então, assim, há 10 anos eu estudo muito sobre mentalidade, estudo muito sobre psicoterapia, cheguei a fazer formações de terapia de fato. Então, hoje eu sou terapeuta mesmo, não atuante, eu tenho formação de terapeuta, mas é assim, ou a pessoa ela vai atrás do conhecimento, do aprendizado, basicamente para aplicar na sua vida, né? Então, assim, minha mãe é psicóloga, e minha mãe, ela falou sempre que, assim, cara, normalmente vai fazer faculdade de psicologia as pessoas que querem se conhecer, que querem se atender, que querem se tratar. E depois ela vai tratar outra pessoa. Uhum. Eu não fiz faculdade de psicologia, mas desde que eu me formei, eu estudo muito essa área da mente, estudo muito sobre essa parte. Então eu falo que hoje, por eu entender um pouco mais sobre isso, eu consigo me entender melhor, mas às vezes a gente dá uma escorregada. Então, se eu não consigo me autoavaliar, se eu não consigo me autoajudar, se eu não consigo entender até onde eu consigo alcançar, e se eu não consigo entender o que eu preciso fazer para mudar as minhas ações, controlar o meu emocional, controlar a minha mentalidade para chegar onde eu desejo, que as pessoas se conscientizem que elas são capazes e podem pedir ajuda, né? Sim, você pediu suporte não tem problema nenhum, não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, né? Você acaba mostrando mais forte ainda do que realmente é. Ou procura ajuda profissional, vai procurar. Não procura um psiquiatra, nada, não vou falar não, vai que tem psiquiatra assistindo a gente, vai ficar com raiva de mim, o Fred vai falar assim, porra, sempre se arrumando confusão com alguém. Mas assim, procura um psicólogo, procura um psicoterapeuta, procura de repente um psiquiatra, mas procura ajuda de um profissional. Se você olha pra você e fala assim, tô afundado, não consigo resolver sozinho, eu não consigo sair desse buraco sozinho, procura ajuda. Se você não quiser procurar ajuda de um profissional que possa te auxiliar nessa jornada, se municie e procure ambientes saudáveis para você. É fundamental que a pessoa olhe e, como a gente falou sobre ambiente, sobre pessoas que estão à nossa volta, faça a história que está na moda agora, nesse tal de network, busque a amizade de pessoas que estão evoluindo, que estão crescendo, fique próximo dessas pessoas. Tanto eu quanto o Fred trabalhamos com mentoria, eu sempre falo para o pessoal assim, cara, o grupo da mentoria, o foco tá com dificuldade, vem para cá, traz a dificuldade, mas não é para alimentar a dificuldade. Assim, se uma pessoa levanta a dificuldade dentro do grupo da mentoria, os outros estão ali para dar suporte. Eu sempre falo assim, se um levantar, não pode vir 2. Não pode assim, não, realmente está muito difícil. O cliente não está pagando. Realmente chegou fevereiro, não tem cliente. Um levantou a bola, você pode estar passando por essa dificuldade. Mas se você não quiser apoiar, deixa com que outras pessoas apoiem. Porque o conceito de mentoria, o conceito de network, o conceito de ambiência é exatamente isso. A gente está próximo de pessoas que vão estar nos motivando. Eu sempre falo que se você não acredita em você, se você não confia em você, não tem como eu do lado de cá confiar e acreditar. Então, o primeiro passo que eu preciso confie na sua capacidade, confie na sua competência. E busque pessoas que, ao invés de desvalorizar o que você faz, descredenciar aquilo que você sabe, te potencialize e te coloque para cima. Pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro de uma roda de amigos, pode ser um trabalho profissional com acompanhamento de pessoas especializadas nessa área da mentoria, não, da mentalidade, mas é fundamental que você esteja próximo de pessoas que não te coloquem mais para baixo do que a sua própria mente vai te colocar.
Você Não. tenha próximo de você as pessoas que te potencializem. Fala assim, não, tá difícil, mas vamos embora. Avança, continua, porque lá na frente tá o pote de ouro. Eu ultimamente eu até procuro às vezes me afastar, sabe, de gente assim, porque, cara, me atrapalha muito. Tipo assim, você vai, jogar ali alguma coisa, a pessoa tá sempre te jogando uma negatividade, te empurrando pra baixo. Isso de certa forma te polui, sabe? Então, claro que você não dá pra fazer isso com todo mundo, né? Mas você filtrar ali o que você quer ouvir. Então, é isso, a gente se juntar com pessoas que estão na mesma vibe, né? Que estão querendo crescer também, que, estão pensando em como melhorar, como a gente pode fazer para melhorar isso. E na internet, cara, já me conectei com algumas pessoas, assim, muito maneiras que não imaginava me conectar. Você foi uma delas. E a gente sempre se ajuda muito trocando ideia. Você passa as suas dificuldades, eu passo a minha, e a gente vai se ajudando. Não existe, digamos assim, concorrência. Você vende mentoria, eu também vendo, eu te indico, você me indica, e, cara, tá tudo bem também. É o que você falou, tem cliente para todo mundo, a gente não precisa ficar, digamos assim, falando mal de um cara ou do outro. Depende, né? Mas não falei depende. Nada, só pensei. Não, o problema é assim, o que eu tenho um pouco de ranço são das pessoas que mentem para vender. Eu não gosto disso. Eu acho que não precisa disso. Porque na internet já tem muito isso. E, cara, na internet você não precisa ser mais um, então você precisa se destacar sendo verdadeiro. E muitas vezes a verdade vai incomodar ali as pessoas. Mas, cara, é isso. Você precisa se cercar de boas pessoas. Então é a pessoa que vai ali te ajudar. E, você chega pra pessoa e pergunta. Já fiz muito isso, cara. Às vezes eu nem conhecia o cara, mandava ali um direct. Cara, legal, como é que você tá fazendo isso e tal? Pra eu entender como é que funciona. Eu sei que muita gente ali ignora, e lógico, eu sei as pessoas que me ignoraram e sei as pessoas que me deram atenção, que me ajudaram, que me deram força quando eu precisei. Então são essas pessoas que eu quero próximo de mim. São essas pessoas que vão conseguir me levar para cima, me levar para onde eu quero chegar. E é o que eu costumo dizer, né? Não tem graça nenhuma você chegar no topo do mundo sozinho, meu irmão. Então você tem que ajudar as pessoas que estão contigo, O que vai adiantar você chegar lá no topo, olhar para o lado e não tem ninguém? Você tem que puxar as pessoas junto contigo, Não tem outra forma. Você falou alguma frase que eu, durante muito tempo antes do Trabalhe Menos e Ganhe Mais, eu tinha uma outra frase que falava isso. Todo filme que a gente assiste do Everest, você pode ver que todas as pessoas que tentaram chegar no topo do Everest sozinhas morreram, né? Elas morrem no meio do caminho. Porque a grande verdade e a grande lição que a gente tem é que ninguém escala o Everest sozinho. Para você chegar lá em cima, você precisa ter suporte, você precisa de apoio. Porque, não sei se vocês já viram, se vocês sabem, mas é uma caminhada bem complicada, é uma escalada bem difícil. Muitos morrem realmente, mesmo com suporte, acabam morrendo no meio da jornada e a notícia não chega. Mas para você chegar lá em cima, você precisa de pessoas que te deem suporte. Isso casa muito com o que a gente está falando, né? Uhum. Você trouxe essa questão de, para chegar no topo, a gente traz a imagem, não, quando eu chegar lá em cima, vai ter gente para comemorar comigo, para torcer comigo, mas basicamente é isso, cara, ninguém vai chegar lá em cima sozinho, se eu não tiver apoio, se eu não tiver suporte, pessoas que realmente acreditam, que estão do meu lado para fazer e acontecer, não tem como. Eu falo que assim, meus pais sempre vão ser meu alicerce, vão ser meu suporte, e hoje eu entendo quando eles colocam a mentalidade dele, o pensamento deles, a preocupação que eles possuem. Uhum. Mas hoje eu falo, cara, meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas duas pernas, sei que o Fred está aqui comigo, mas assim, meus dois braços, minhas duas pernas é minha mulher. Sim. Porque todas as loucuras que eu já cometi, tudo aquilo que eu já falei assim, vou fazer isso aí, ela nunca virou pra mim e falou assim, cara, você tá maluco. Loucura você pensar em fazer um negócio desse, porque isso não vai dar certo. Então assim, ela sempre apoiou de maneira incondicional. Então, é ter isso. Mesmo que você não tenha um amigo, um colega, um apoio, um profissional, mas tenha ao seu lado pessoas realmente que apoiem a decisão que você está tomando. Isso é fundamental para na hora do aperto, na hora da dor, da dificuldade, porque até os otimistas, eles caem. Tem alguém que fala assim, levanta aí, tá acontecendo o quê? Você não é desse jeito? Tu é foda pra caralho? Levanta essa cabeça e será que o YouTube vai me bloquear? Mas já foi. Depois a gente bota o pi. Bota tarde. Mas assim, cara, você é bom pra caramba no que você faz, levanta essa cabeça, não se deixa cair não. Faz parte do processo. Falta gente assim hoje em dia, é muito difícil, né, cara? Porque hoje em dia você conversa com as pessoas, a maioria, né, de um modo geral, claro, eu entendo que tem não acreditar ali no seu potencial e até aí tudo bem, mas o problema são aquelas pessoas que estão ali para te, digamos, depreciar, te jogar para baixo, cara. Então, você realmente
buscar pessoas que vão estar do teu lado, te apoiando, te ajudando. E dentro da fisioterapia, parece que é uma competição eterna. Eu não consigo entender isso, que as pessoas parecem que não gostam de ajudar outros fisioterapeutas. Eu não consigo entender. Algumas pessoas, né? A grande maioria que eu vejo, parece que o cara, não, pô, eu não posso te ajudar não, porque senão eu vou estar te favorecendo e vou estar perdendo, cara. Isso, pelo contrário, isso acaba desfavorecendo toda a classe de fisioterapeutas, né? Então, se a gente se ajuda, a profissão cresce muito mais, pô. Mas daqui a algum tempo isso vai mudar. Eu acredito sim. Agora existe o Fisiocast para mudar a mentalidade desse pessoal. E é muito isso. O projeto ele surge com esse intuito, né? De fazer com que você que está aí nos ouvindo olhe para dentro do mercado e fale assim, cara, existem pessoas que querem a evolução. Existem pessoas realmente que estão dedicadas e focadas a fazer com que eu mude para que eu mude o meu. Hoje, eu não fico num discurso, vou mudar todo mundo. Eu quero mudar você que está me ouvindo. Se você mudar, se você evoluir, se você atingir o que você quer, se você mudar a sua mentalidade, você pode ter certeza que você vai entrar num hall, você vai entrar numa sala, dentro de uma bolha, onde tem mais pessoas que querem mudar, igual a você. E assim a gente vai fazendo a mudança. Então, se eu não consigo entrar num ambiente que me gera mudança, que eu traga a mudança, de fato, para o ambiente que tá existindo. E aí a gente começa a caminhar para o nosso final, né? Tô até triste, eu gosto tanto de falar desse tema. Essa é a parte triste, né? Mas tem que acabar, até porque tem os próximos episódios, né? Então a gente precisa chegar aqui nos finalmente. E queria saber se você tem alguma experiência interessante, algum caso interessante para a gente finalizar aí, passar um insight final para a galera, para a gente chegar nesse final e deixar algum insight prático aí para a galera ver se consegue mudar de vida. Cara, um insight que eu posso passar para as pessoas é uma história que eu vivenciei na época que eu comecei na fisioterapia. Eu trabalhei numa clínica grande aqui do Rio de Janeiro, acabei sendo mandado embora logo depois de formado, e fui trabalhar numa clínica pequenininha, eu recebia R$1 por atendimento, e naquele momento eu pensei que realmente tivesse tudo acabado, que eu não conseguiria crescer, não ia conseguir evoluir, não ia conseguir chegar onde eu desejava. E eu lembro, a cena me marcou, eu sentado na cozinha, era uma cozinha pequenininha que tinha no estabelecimento, era onde a gente fazia bolsa de gelo. Aí eu estava sentado ali na cozinha, olhando para aquela bolsa de gelo com um pensamento frustrado, e a única coisa que eu pensava seja resiliente. Se isso está acontecendo com você, isso é um aprendizado. Se eu fosse religioso, eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Se eu fosse religioso, Deus não dá uma cruz maior do que o ser humano consegue carregar. Então, se você está passando por dificuldade, acredita que essa dificuldade não é momentânea e busca aprendizado na dificuldade. A dificuldade não é o fim, a dificuldade é o caminho. E como eu falei que a pedra é do caminho e não é nossa, que a gente entenda que a gente precisa passar por aquele aprendizado para evoluir. Eu carrego isso muito forte dentro de mim. Então, quando eu começo a perceber que as coisas estão travando, estão com dificuldade, eu paro, olho, respiro, reflito, converso comigo mesmo, converso com Deus, cada um dentro da sua religião, cada um dentro da sua crença, mas eu olho e falo assim, cara, faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de aprendizado. Eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para evoluir, então eu preciso ser resiliente, porque eu sei que se eu parar hoje, se eu permitir com que a dificuldade que aparece no caminho, na jornada, me pare, eu não vou estar parando só para mim, né? Eu vou estar parando para outras pessoas. Então é a hora que eu olho e falo assim, tá difícil, tá complicado. E eu fecho os olhos, passo um filme na minha cabeça de todas as pessoas que eu já ajudei, todas as pessoas que eu auxiliei, todas as pessoas que mudaram realmente de vida, todas as pessoas que começaram realmente a atingir aquilo que desejavam, começaram a trabalhar menos e ganhar mais. E eu olho e falo assim, cara, faz parte do processo. Então a dica que eu dou, a orientação que eu dou, o insight que eu posso deixar tudo que acontece na nossa vida está relacionado à nossa mente, tudo que está dentro da nossa mente, ela vai passar pelo emocional. O nosso emocional, ele é composto de ações relacionadas ao ambiente que a gente vive e das crenças que foram embutidas dentro da gente pelas pessoas que estão à nossa volta, mas esse não é o fim. Seja resiliente, avance todo esse sentimento ruim que está dentro de você, acredito que faz parte do processo, porque lá na frente, lá no final, você vai conseguir atingir aquilo que você quer, desde que você mantenha a constância e não pare. Seja imparável e seja aporte naquilo que você faz. Pô, sensacional. Não, cara, é isso, é você realmente se conscientizar dos problemas que você tem, né? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, de enxergar quais são as nossas dificuldades, ver quais são as nossas, digamos assim, nossos pontos fortes, o que a gente tem de melhor e
tentar potencializar aquilo ali. Então, quando realmente acontece momentos de um pouco mais de dificuldade, como você citou, eu penso justamente nisso, são nas pessoas que eu estou ajudando, sabe? Das pessoas que eu consigo transformar através da educação financeira, dos meus alunos, ou até mesmo dos seguidores, cara, que eu costumo responder ali o direct de todo mundo e dou várias dicas ali e várias pessoas depois me procuram e falam assim, caramba, pô, consegui mudar, teve uma outra seguidora que saiu do emprego, pediu demissão de um emprego público, tá abrindo a clínica dela, porque a mulher me mandou uma caixinha de pergunta, eu respondi. Pô, cara, esse tipo de coisa me motiva muito mais, sabe? Porque você percebe que tá ajudando outras pessoas, você vê se, tipo, você parar, olha o quanto de gente você deixa de ajudar, sabe? Então, mesmo diante das dificuldades que aparecer na tua frente, porque vai aparecer dificuldade, não tem jeito, vai aparecer, você precisa ser mais forte e superar essas dificuldades, né? Então, toda dificuldade que aparece, a gente vai ficando um pouco mais forte para enfrentar as próximas, porque não existe uma vida sem dificuldade. Então, não tem como a gente pensar que, não, agora vai ser só tranquilidade daqui para frente. Então, todo mundo tem dificuldade, desde o mais rico e desde o mais pobre. Só que quem é mais pobre tem mais dificuldade porque as coisas que o dinheiro não consegue interferir ali, ela vai ter, consequentemente, mais problemas. Mas não significa que quem tem mais dinheiro não tem problema. Isso, a pessoa vai ter problema, desde os bilionários, milionários, enfim, todo mundo tem problema. Mas a gente precisa ser resiliente, estar disposto a enfrentar os problemas, ter coerência naquilo que você realmente quer e colocar digamos assim, uma régua para você tentar, na verdade, idealizar o que é sucesso para você, o que é ter qualidade de vida, identificar esse tipo de coisa. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, que eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter sucesso, eu quero ser rico. Beleza, mas o que é ser rico para você? O que é ter sucesso? O que é ter qualidade de vida? Qualidade de vida para mim era trabalhar perto de casa. Ser rico para mim é sobrar dinheiro para fazer o que eu quiser, ter dinheiro para fazer o que eu quiser, comprar as coisas que eu quiser. Então, esse tipo de coisa, de coisa que você tem que conseguir metrificar ali para você conseguir alcançar. Porque senão você fica só ali na ideia, no sonho e nada acontece. E parar de escutar quem nunca construiu nada, né? Que isso também é importante. E só para finalizar esse pensamento, eu vou indicar o livro. O título é até bem interessante. Então, assim, se você quer se conhecer mais, se você quer entender mais quem é você, leia Um Cercado de Idiotas, de Thomas Edison. Não sei se o Fred já leu, não, mas ele vai botar na lista dele. Esse ano o Fred tá quebrado comigo, vai ler 40 livros esse ano. Pô, já tem 10 para eu ler lá. Mas Cercado por Idiotas é um livro bem interessante porque ele fala sobre análise de comportamento. Então ele fala como é que você é. Ele te ensina você a se analisar dentro dos comportamentos. Ele ensina você a analisar o comportamento das pessoas que estão próximas e como é que você consegue lidar com essas pessoas. E é o primeiro passo que eu considero que é fundamental para você que está me ouvindo. A gente lida com pessoas, eu lido com pessoas, Fred lida com pessoas, vocês lidam com pessoas, mesmo que vocês não sejam profissionais de lidar diretamente com pessoas, a gente está lidando com pessoas o tempo todo. Então, assim, esse livro, Cercado de Idiotas, de Thomas Edison, ele é fundamental. Mas se você não gosta de ler e quer entender sobre resiliência, constância, superação, não sei se o Fred vai concordar, mas eu sou um aficionado pela série do Rocky Balboa. Então, assim, eu assisti todos os filmes do Rock desde o primeiro, não era nascido, tá? Só para deixar registrado, mas eu assisti todos os filmes do Rock, inclusive os filmes do Creed, que é a continuação da série do Rock. E todo filme do Rock, o pessoal, não, é luta, não tem nada a ver com luta. Tem a ver com superação, tem a ver com crenças que limitam em conseguir. Tem um dos episódios que o Rock, ele realmente cai no fundo do poço, ele perde tudo, ele volta a morar na Filadélfia, que era onde ele começou, ele ficou rico, ele ficou pobre, ele tem toda essa evolução, toda essa mudança. Então, assim, se você quer entender sobre superação e vencer limites, é um filme é uma sequência, né? Começou com uma trilogia, hoje é uma sequência gigantesca, mas vale muito a pena assistir. E tem uma frase no filme Creed, que é o primeiro da série, da trilogia do Creed, que ele tá lá treinando o filho do Apolo e tudo mais, ele vira pra ele e fala assim, o seu maior inimigo é aquele que tá do outro lado, ele tá de frente pro espelho, ele coloca o Creed de frente pro espelho, o seu maior inimigo é aquele cara que tá do outro lado. Quando você bate, ele te bate de volta. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer? Aí você vê lá o filho do Apolo ali, pá, e ele dá o soco, ele vai desviando, ele vai virando a cabeça, ele abaixa, ele esquiva.
E o Rock, ele sai de cena e fala assim, vou deixar você um tempinho aí pra você se resolver. E essa é uma grande verdade. A grande briga que a gente tem não é com o nosso concorrente, não é com o mercado, não é com o ambiente, não é com o outro. A maior briga que a gente vive da nossa vida, que é uma das lições que o Rock passa pra gente, é com nós mesmos. Então a gente precisa entender que toda vez que a gente dá um soco, eu posso tomar o soco ou eu vou desviar desse soco. Então eu preciso tomar a decisão do que eu quero fazer. E uma frase que para mim é marcante, a vida ela é composta, pensando no boxe, eu preciso entender que é mais um soco, mais um passo, mais um round. Então todo dia eu acordo pensando assim, cara, é mais um soco, é mais um passo, é mais um round. E cada passo que você dá, você já saiu do lugar, né? Isso que é o importante. Então, para você que quer ter uma vida um pouco mais leve, mais tranquila, você tem que seguir a gente nas nossas redes sociais, Fred Rezende, Felipe Scher. Siga a gente também lá no Instagram, @Fisiocast. Ativa o sininho aqui do Instagram. Seja seguidor também lá no nosso YouTube, para você estar ligado aqui nos nossos episódios. Semanalmente nós vamos colocar episódios novos. Em breve chamaremos aqui convidados para participar com a gente, para falar sobre fisioterapia, sobre negócios, para melhorar sua vida e melhorar também sua mentalidade, você conseguir prosperar na tua vida também. E um ponto muito importante, deixa aqui embaixo pra gente qual foi a transformação que esse episódio trouxe e conta pra gente um relato de mentalidade que você já vivenciou, uma dificuldade que você passou, para que a gente possa te ajudar, te orientar e te apresentar o que você pode fazer para mudar a realidade da sua vida e do seu negócio. Beleza? A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, galera. Até a próxima.